Nós vamos ler todo o capítulo 16 de Gênesis. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo-a que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta, tua senhora, e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste, e darás à luz um filho a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi. Está entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Esta é a palavra do Senhor. De onde vens, para onde vais? Essa certamente, muitas vezes, é uma pergunta clássica, que denota uma avaliação da nossa trajetória, dos nossos objetivos, aonde nós queremos chegar. E talvez seja essa uma das perguntas que nós fazemos a nós mesmos, diante de algumas das nossas maiores crises. O que eu quero? O que eu preciso? Aonde eu quero chegar? É certo que essa pergunta é feita por um anjo, um ser celestial, alguém considerada desprezível, porque a condição de Agar era tal. Ela era escrava, ela era mulher, o que naquele tempo, essa era uma condição de inferioridade. Por cima ela era uma egípcia, uma estrangeira e ainda por mais nessa condição de escrava. É interessante que às vezes a gente tem algumas percepções da vida cristã como se tinham os nossos antepassados, especialmente o povo de Israel.
por considerar ser um povo escolhido por Deus, alimentava um sentimento de uma posição garantida de que realmente Deus tinha uma atenção privilegiada para esse povo. E o teve. Mas isso passou a ser um motivo de alguma coisa ruim, pessoal, achar-se melhor que todos os povos. E é interessante que essa palavra, esse argumento, essa pergunta de um anjo é feita a alguém tão desprezível. Escravo, mulher, egípcio. Parece que estava fora dos padrões esse tipo de comunicação, já que Deus se comunicava especialmente com o seu povo de Israel, o israelita, e ainda com mulher. Deus parece quebrar todos os paradigmas da sua comunicação, e o faz. Essa foi a dificuldade do apóstolo Pedro. Sendo um judeu arraigado, tendo assim um parâmetro religioso tão traçado, tão fervoroso, quando a visão que ele tem daquele lençol, daqueles animais, e tudo que iria contra os seus princípios de santidade, Deus estava revelando que ele tinha coisas muito mais preciosas. Por isso Deus disse a Pedro: não considere impuro aquilo que eu santifiquei. O que Deus santifica não tem a ver com os parâmetros humanos. Tem a ver com o seu propósito. E é nesse propósito firme de Deus é que Ele vai em busca dos seus, e vai aos gentios, e diz que a palavra dEle e as boas novas têm que ser proclamada aos gentios, a alguém desprezível, na consideração religiosa de um israelita. Desde o princípio, Deus começa a quebrar paradigmas. Esse processo que acontece com Agar, ele tem a ver com o plano redentivo de Deus para a humanidade. Não era exclusividade, e nem foi exclusividade, revelar-se tão somente aos israelitas. E Agar é uma dessas pessoas, que em meio a toda exclusividade, ela tem o recurso da misericórdia, da graça de Deus no deserto. É bom voltarmos para a história de Abraão e percebermos que a história de Abraão é uma história, às vezes, da experiência de todos nós, na impaciência. O crente Abraão é um ser impaciente. Lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus faz promessas a Abraão, isso ele já com 75 anos, e diz o texto de que faria dele uma grande nação. Como ter uma expectativa de ser um homem abençoado, e essa era uma expectativa até mesmo aos dias de Cristo, de que uma família abençoada tinha que ter filhos. E quanto mais, melhor. Quanto mais homens, melhor ainda. Porque a posteridade, o nome, só poderia continuar e ter continuidade com esses homens. Deus chama Abraão de lado e diz que ele seria um homem de grandes posses. Seria um homem abençoado. Eu sempre acho difícil que a gente carregue na nossa imaginação, muitas vezes, quando a gente lê textos da Bíblia, que a gente vira a página e as coisas acontecem, né? Isso está lá no capítulo 12. Mas já no capítulo 15, poucas páginas, capítulos à frente,
Abraão começa, se alguém puder trazer água, um diácono aí, trazer uma água para mim, por favor. Abraão começa já a ter dúvidas, ou começa a pensar realmente numa saída, numa solução. E lá no capítulo 15, ele começa a falar que a solução parece realmente aos seus olhos ser pelo caminho de uma prática comum, que era conceder a sua herança ao seu servo mais antigo, que era Eliezer, de Damasco. Mais uma vez, essa pessoa, esse homem, está fora dos padrões, mas é uma saída. Mas o tempo passa. Para a gente é muito fácil virar 1, 2 folhas e parece que foram rapidamente. Mas nisso se passaram 10 anos. 10 anos. E eu sempre gosto de pensar assim, você já orou por alguma coisa há 10 anos? Você tem orado por algum propósito de Deus na sua vida por 10 anos? Você tem orado 5? Vamos fazer como aquela prova. 5, 2, 1 ano. Tem alguma coisa que você está orando há 1 mês? É difícil. A persistência a uma promessa de Deus. Eu sempre digo que quando o tempo passa, 3 coisas podem acontecer. O que normalmente acontece, o que aconteceu com Abraão e Sara, é que com a minha atitude, eu quero tomar as rédeas da história. Eu quero fazer do meu jeito. Não é assim? Já que Deus não faz, eu faço. Eu quero ter uma atitude e eu preciso. Deus não está fazendo, eu vou fazer. A segunda atitude que eu posso ter é me acomodar e me tornar incrédulo às promessas de Deus. Eu aceito a obra do acaso. A história me imuniza de ter qualquer reação. Já que nada acontece, também nada faço. Essa pode ser a segunda atitude. A terceira atitude, que seria a mais correta, é realmente eu me colocar na posição de espera em Deus, como o salmista no Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Deus é Deus da história e da minha vida. E é nele que eu vou continuar confiando. Esta é a mais madura de todas as atitudes que você possa ter quanto ao tempo de espera. Mas Deus respondeu que esse servo, Eliezer, não seria o herdeiro. A herança passaria por um filho de Abraão, que lhe daria uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Entretanto, a demora no cumprimento dessa promessa abalou outra pessoa. Abalou a esposa de Abraão, uma mulher chamada Sara. Sara, com quem ele já estava casado muitos anos. Sara era companheira. Sara era certamente a mulher confidente. Tem até dúvidas, às vezes, dessa expressão, porque nos tempos antigos as coisas não tinham tanta liberdade. Mas era a companhia que Abraão tinha, Sara. Eu diria que, apesar da convivência, Sara, nesse ponto de espera, nesse ponto de espiritualidade, eu diria que ela não era uma boa companhia. Eu diria que você
para você que era uma péssima companhia. E o que é uma péssima companhia? Uma péssima companhia não é aquela que leva você a fazer grandes e coisas terríveis, mas é aquela que alimenta no seu coração um desvio dos propósitos de Deus. Uma péssima companhia é aquela que desvia você dos propósitos de Deus. Sara faz isso. Ela já era velha e, como diz o texto da palavra de Deus, já tinha cessado o costume normal. Parecia realmente impossível, improvável que ela pudesse ter filhos. Então ela sugere a Abraão, traz uma solução que tornaria verdadeira a promessa de Deus. Veja que artifício é esse. Veja que ela quer se esforçar para tornar verdadeira a promessa de Deus. Parece que Deus precisa de ajuda. Deus precisa de um toque. Deus precisa de uma alavanca para erguer aquilo que parece ser impossível de ser erguido. Aqui no capítulo 16, a Bíblia começa a narrar essa história. Nos conta que ela era egípcia, serva, mas o texto não fala uma coisa que certamente nós poderíamos trazer como inferência. Embora não seja mencionado aqui, certamente era uma mulher bonita, formosa, era trabalhadora, que servia na casa da família patriarcal. E era um costume que os filhos gerados pela serva de uma mulher fossem assim considerados também seus próprios filhos. Sarai saiu em busca dessa solução. Costumes da época. Seria assim um descendente prometido. E Abraão concordou com isso. É interessante observar que costumes e práticas culturais, ou seja, a cultura em si de um povo, ela não permeia por princípios bíblicos. O que se estabelece é uma cultura, ou seja, uma prática cultural. Ou melhor, o que se estabelece numa prática cultural? São a incidência ou reincidência de fatos. É como o nosso vocabulário. Aqueles que estão acostumados a um vocabulário mais rebuscado, um português mais clássico, quando olha para as comunicações dos nossos dias, especialmente na internet, ficam horrorizados. E veja que é essa prática do dia a dia que vai sumindo a cultura, vai assumindo o palavreado de todos nós. São esses atos repetitivos que, na verdade, são frutos de uma mente humana, decaída, pecadora. Veja para as nossas crianças, olhe para as nossas crianças. As práticas mais comuns das crianças, inicialmente a gente às vezes até acha graça, né? A gente ri, mas à medida que eles vão crescendo, essas práticas vão se tornando mais fundamentais na sua existência. E como bons pais, muitas vezes nós precisamos repreendê-los. Porque antes aquilo, quando era engraçadinho, quando eram bem novinhos, agora começa a ser algo perigoso. Isso não é diferente dos adultos. Não é diferente de um homem que tem atração sexual por uma mulher. Não é diferente quando esse homem atraído por uma mulher começa a flertar, começa a andar nesse caminho. E então, aquilo que era apenas
uma atração pode se tornar um vício, se não uma grande desgraça para uma família já constituída. Tudo por quê? Dar vazão a um costume, a uma prática, a uma tendência. Eu poderia chamar isso de vício cultural. E como nós temos, nesse sentido, no nosso país, esse vício cultural. A avaliação que se faz, principalmente nesses dias de carnaval, a proposta visual, diria-se que realmente o carnaval é um grande evento, impressionantemente bonito, tem beleza. Há todo um esforço para se contar histórias, para se dar sentido a coisas que nem sempre nós estamos acordados. Mas em cima desse algo belo, bonito, há uma proposta de evasão ou de dar lugar à carne. Isso é um vício cultural. E é claro que muitas vezes, culturalmente, a gente não usa a palavra vício, porque ela parece ser meio constrangedora. Quando você diz assim, você é um viciado, você logo pensa realmente num homem que tem dependência química. Mas se você falar assim, não, você é um viciado em internet, ficou mais leve, porque internet é alguma coisa até boa. E quando você fala, não, isso é uma prática cultural, então, aí você então esqueceu de vez. Que nesse sentido, o homem colocou o seu coração caído e agora deu a isso valor social. Esse valor social que nós estamos percebendo aqui, que Sara faz uma proposta, Abraão encontra prazer, porque nós dissemos aqui, talvez realmente ela fosse uma mulher bonita, bela, trabalhadora, fisicamente ela era saudável, não seria diferente. Eu encontro fragilidade no coração de Abraão. E a fragilidade em dizer não a essa mulher e em não dizer não ao seu coração. Uma companhia ruim, com uma boa proposta, em que os meus sentimentos, as minhas aspirações humanas, pecaminosas, acham lugar. E diz o texto que Agar concebeu. Devido a essa gravidez, Agar começou a se sentir realmente agora de mulher escrava e egípcia por cima da carne, por cima da situação. Importante. E encontrou oportunidade, então, de desprezar a sua senhora. Esse desprezo certamente trazia no seu coração aquilo que nós poderíamos chamar de mágoa recolhida. Alguém que sempre viveu subalternamente aos mandos e desmandos da sua senhora, agora tinha uma expressão muito comum, a faca e o queijo na mão. Para dizer, você não tem filhos? Eu tenho. E olha lá, ainda tenho com seu marido. Mas essa história não acaba assim. Porque, na verdade, tudo aquilo que ela poderia alimentar na sua alma era algo ainda impróprio. Impróprio porque não cabia, até mesmo dentro dos costumes culturais da época, esse tipo de posicionamento. Era natural que ela não tivesse esse. Mas lá no seu coração, alimentar essa possibilidade era a possibilidade de querer apagar no seu coração todo o sentimento de frustração do seu passado. E quantas vezes nós agimos assim?
querendo pagar as dívidas das nossas frustrações com algum tipo de poder temporal. Algum tipo de persuasão, muitas vezes sobre pessoas e às vezes até mesmo sobre circunstâncias, sem considerar que isso tudo só nos prejudicará. Esse episódio, para mim, ele é interessante pelo menos por dois motivos. Primeiro, na história dessas pessoas, é que Deus nos ensina que Ele é paciente. Paciente com esses pecadores, paciente com gente fraca, paciente com gente mal-humorada, paciente com gente que não tratou os seus traumas. E Ele é paciente e assim mesmo ainda faz cumprir o seu propósito através de nós, através dessas pessoas. Desde a promessa de um descendente a Abraão, passaram-se pelo menos 2 décadas até que Deus desse a Isaac. Isso deveria realmente nos tranquilizar em meio aos nossos problemas, que parecem ter muitas vezes fugido do controle de Deus. Algumas vezes fugido do nosso controle e nós achamos que Deus também perdeu o controle. A eventual demora na atuação de Deus não quer dizer que Deus esteja incapacitado ou esteja nos incapacitando a partilhar e participar da sua promessa. Mas que Ele tem propósitos que se cumprem com sabedoria e também com paciência. Certamente, a segunda coisa que isso nos ensina é que nós devemos aprender sobre a tendência natural das pessoas em tentar achar caminhos. Achar caminhos quando parece ser muito mais difícil esperar em Deus. Esse foi o erro de Sarai, diante da demora e das dificuldades. Mas nessa história, nós podemos perceber uma coisa, dentro da nossa natureza. É que Deus fez outras promessas que também muitas vezes parecem demoradas ou limitadas. A mais importante delas foi a de enviar o seu filho. Os 400 anos de silêncio interbíblico parece ser uma eternidade. E esse tempo trouxe ao povo de Deus a incredulidade ao coração deles. E quando Jesus se manifesta, a incredulidade é tão profunda que o reconhecimento de que realmente aquele era o enviado de Deus, havia corações tão endurecidos. A demora. Mas nem sempre a demora tem a ver com o cronos. Porque a gente pensa sempre na demora com os anos que se passam. Mas já não sei se você ficou em ponto de ônibus. E o ônibus começou a demorar um pouquinho mais. E você começa a olhar para o relógio, né? Ou se alguém marcou o encontro com você e o tempo parece que não passa. E passaram só 5 minutos. E você começa a ficar assim, ansioso. Na cruz, o sofrimento de Jesus fez com que o tempo também parecesse longo. Você, diante do sofrimento, nunca sentiu que o tempo não passasse? Ou melhor, que ele parou? Quanto tempo para? Ou quando o tempo para, parece que nós estamos sozinhos, solitários. As pessoas não nos socorrem mais. Deus parece distante. Talvez isso tenha acontecido com Jesus.
Porque Jesus, lá na cruz, disse, Lama, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O sentimento de desamparo não tem a ver exatamente só com o tempo, mas com a nossa percepção da ausência, da presença de Deus. É na solidão do deserto que Agar tem um encontro com o anjo de Deus. E que a confronta a rever os seus pensamentos e os seus caminhos, dizendo, para onde vais? Ou de onde vens e para onde vais? O texto diz que, tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? Nós nunca podemos prosperar se tivermos no nosso coração mágoa, ressentimento, que nos impedem de prosseguir com as bênçãos de Deus. Se você carrega mágoas, ressentimento, ira, a palavra de Deus que não se ponha o sol sobre a vossa ira. E a palavra do anjo é humilhai-vos. Humilhai-vos na presença do Senhor, porque Tiago diz, Ele vos exaltará. Agar atende a voz de Deus e se humilha, se arrepende do seu ato e recebe a promessa de vida. E é dessa maneira que a gente poderia olhar para essa mulher como um grande ensino. Porque isso não aconteceu só uma vez. O filho cresceu, e quando nasce Isaac, então agora é a vez de Sara dizer, agora é minha vez. Aquela afronta, aquele embate entre patroa e serva, depois de 15 anos continuava ainda existindo. Por um momento houve humildade no coração de Agar e ela volta para casa. Mas a prática comum de Agar é alimentar sempre as suas amarguras. Passam-se 15 anos. E você diz assim, nossa, mas quanta amargura no coração dessa mulher. Mas às vezes a gente se assusta com as nossas. Algumas que passam 20, 30, algumas a vida inteira. E é essa mesma amargura no coração de Agar que vai levá-la novamente ao deserto, depois de 15 anos. E agora, um filho crescido. Os capítulos adiante vão dizer que, novamente, ela se vê desesperada, porque agora o seu filho está às portas da morte. Para aumentar a aflição valente dessa mulher, o seu único filho começa a sucumbir de fome e sede. Como pai e como mãe, você sabe que a dor do seu filho dói mais em você do que a sua própria dor. Sem nenhuma perspectiva que gerasse alternativa ou solução para o seu drama, Agar chega ao limite das suas forças. Agar deixa Ismael ali combalido, debaixo de um arbusto, segue-se aproximadamente a uma distância de 800 metros. E é interessante observar que 800 metros é uma distância demasiadamente grande para alguém que ainda possa enxergar o seu filho. Você já perdeu seu filho alguma vez? Nós já tivemos essa experiência de nos perdermos 2 vezes, as 2 filhas, numa praia em Guarujá. Ela não andou 800 metros. Mas nos perdemos. O desespero foi muito grande.
Mas Agar coloca seu filho a 800 metros. Você já tentou observar alguma coisa a 800 metros? É muito longe. É muito longe. Tal era o sentimento de desespero dessa mulher. Por causa da sua amargura, o peso das dores, do sofrimento da sua vida. Mas muitos de nós carregamos esses pesos da amargura, do sofrimento, de um coração duro demais para se humilhar. Mas eu gostaria de olhar nessa experiência algumas soluções importantes. Eu acho que a primeira solução do deserto para a vida de Agar, diz aqui um outro texto que diz que, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se frente dele, levantou a voz e chorou. Esse parecia ser a última vez que ela veria o seu filho. O estado do seu filho de subnutrição. Era o grande drama dessa mulher, agora ver o seu filho morrer. Mas eu vejo nesta palavra que a primeira solução que nós vemos aqui, que Deus tem sempre a última resposta. Deus tem sempre a última resposta. Para Agar no deserto, sozinha, abandonada, não só restava gemer a dor. Mas nem tudo está perdido quando se crer em Deus. Se cremos em Deus, nós temos a certeza de que a última palavra é do Senhor. Ele vem com a chave da morte e do inferno, diz Apocalipse. É Deus quem está no controle. E Ele é que tem a última palavra. Segunda solução que eu vejo nesse texto é que no deserto, Deus sempre providencia uma alternativa. Deus tem alternativas das quais nós não imaginamos. Deus abre a porta. Foi assim, quando Deus, falando a Isaías, diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, e para discernir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Aos homens de Deus que foram colocados na fornalha de fogo, não tinha saída. Era ser queimado. Daniel, pensando humanamente, diria assim: não, agora eu morro mesmo. A última saída, a última palavra é do Senhor. Deus, diante do fracasso, traz solução. Deus mostra poços de águas no deserto. O poço de água viva estava sempre diante de Agar. Mas as suas lágrimas a impediam de ver. Foi assim com a mulher samaritana, e é assim com muitos de nós, como acontece. A terceira solução é que Deus sacia a sua sede diante das suas necessidades. Diz aí a prática mais comum de saúde, que nós devemos tomar muita água. Mas como é bom tomar água quando a gente não tem sede, né? É horrível. É terrível. Eu, por exemplo, tenho muito problema para beber água. Eu tenho dificuldade. A única solução que hoje eu tenho para beber água mesmo, quando não estou com sede, é que eu gosto de uma água gaseificada, porque pelo menos ela tira um pouquinho aquele senso, para mim, sem desejo.
Deus sacia a tua sede diante das necessidades. A palavra de Deus diz que os aflitos e necessitados buscam água, e não há. E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos, desnudos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes e águas, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel criou. Palavra de Deus a Isaías. Quarta lição é que, diante do deserto, a solução de Deus traz a derrota dos nossos medos e dos nossos inimigos. Por isso o anjo disse a Agar: não temas, não temas. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas. O deserto não será o motivo de pavor e a derrota. Deus te ensinará a viver em meio às lutas e a vencer todas as batalhas. Moisés viveu 40 anos no deserto e aprendeu a depender de Deus e a vencer os seus inimigos. E o seu maior inimigo era a força interna de uma justiça humana. Essa derrota ele teve lá, ainda no Egito, como príncipe do Egito. Mas ele foi levado ao deserto para que Deus tratasse desse inimigo interno e fizesse dele um homem realmente temente e confiante no Senhor. Elias sofreu depressão e angústia no deserto. Mas Deus enviou socorro, comida e bebida para chegar até o monte Horebe, na presença do Todo-Poderoso, e enfrentar os 400 profetas de Baal. João Batista também viveu no deserto, vida intensa de deserto, mas Deus o fez vencedor, comendo gafanhotos. Que coisa terrível. Jesus foi tentado no deserto por Satanás, mas foi vitorioso. Quinta solução de Deus no deserto é que Deus restaura os seus sonhos e para você viver de novo. Suas promessas serão cumpridas fielmente. Quando Deus abre os olhos de Agar, ela vê água. Restaura os sonhos. Aí Deus diz: quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei. Falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Está lá no versículo 20 do capítulo 17. Deus faz uma promessa agora no deserto de que as coisas vão se transformar. Ele será um homem. Ele não será um defunto. Ele não será um adolescente morto, mas será um homem valente, com força, com vigor. A sexta solução do deserto é que Deus mudará a sorte. Não apenas a sorte, mas mudará o teu humor. Viu ela um poço de água e indo a ele, encheu de água e odre e deu a beber o rapaz. Óleo de alegria em vez de pranto. Veste de louvor em vez de espírito angustiado. E a pôr sobre os que estão em Sião, não um luto, mas uma coroa, ao invés de
cinzas. A palavra do Senhor é Isaías. Que mudança. Que mudança. Algumas vezes, quando nós encontramos, ou não encontramos saída, e de repente a saída aparece, é só alegria, né? É só alegria. É essa mudança que Deus está trazendo ao coração de Agar. Muda a sorte, muda o humor. Por último, no deserto, Deus promove a esperança. A esperança só pode ser promovida no deserto. Eu sei que nós temos e buscamos, na nossa vida, comodidade, tranquilidade. Quem não quer? Quem não quer isso? É por isso que muitas vezes nós nos preocupamos em tantos investimentos na nossa vida com aquele paradigma: eu tenho que garantir o meu futuro. Eu tenho que garantir o meu futuro. Eu tenho que ter uma poupança que garanta o meu futuro. Eu tenho que ter uma aposentadoria que garanta o meu futuro. Eu tenho que ter posses que garantam o meu futuro. É impressionante o quanto nós investimos na nossa vida de tranquilidade, de estabilidade. Na verdade, eu mudaria esse sentido e mudaria essa palavra. O quanto nós investimos não na tranquilidade, mas nós investimos no domínio. No domínio das circunstâncias, no domínio das situações, no domínio de todas as coisas. O quanto você vive e quanto você se gasta para manter domínio das situações. Quantos anos da sua vida você tem trabalhado por isso? Mas isso te dá esperança? Eu tenho visto homens muito bem-sucedidos na vida. Homens crentes e não crentes. Mas tenho visto na história de muitos desses homens um fim trágico, terrível, de desespero. Gente que morre numa cama, num leito, depois de tantos anos trabalhados, busca todos os recursos, gasta todos os seus recursos em função daquela doença. E o pior não é o fato de que ele não vai conseguir se reaver, mas que carregará no seu coração o desespero ao enfrentamento da morte. Porque toda a ganância, todo o intuito do domínio das situações nunca lhe trouxe esperança. Deus havia prometido que abençoaria Ismael. Ismael, filho de Abraão. E assim, ele o adestrou como poderoso flecheiro para vencer os inimigos do deserto. Abraão fez isso. Mas foi no deserto que Ismael casou, viveu, gerou uma nação de gente valente, de prosperidade abençoada. Foi no deserto. E talvez como nós almejaríamos realmente sair do deserto e ir para uma cidade
como Anápolis, confortável, vivendo em casas bem aplainadas. Diz o texto que Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Ele voltou para suas origens, as origens de sua mãe, mas viveu no deserto. Mas é no deserto que Deus promove a nossa esperança. Não é no controle, no domínio das circunstâncias que Deus vai promover no seu coração a viva esperança da vida. É no deserto que os nossos sentidos podem perceber a presença da ação de Deus. É no deserto que nós vamos ter os nossos sentidos aprimorados, que tão somente nós dependemos de Deus. A Bíblia mesmo diz que é em luto, é no luto que nós atinamos para a verdadeira vida. É com Jesus que nós temos a chance de perceber e ser introduzidos no propósito de Deus, no propósito de vida. Por isso Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Porém, os homens acham que apenas crer em Jesus não traz salvação. Eles precisam continuar com os seus esforços, com os seus caminhos, como Agar, ou como Sara achou que o caminho era a solução por Agar. Antes tentam ajudar a Deus em seu propósito, procuram fazer boas obras para serem merecedores do céu. Buscam filosofias cujo conhecimento se faz capaz de libertar as suas almas, e devotam-se a outros mediadores que possam ser mais compassivos, que possam ser mais compreensivos, que possam realmente se amoldar mais ao meu jeito de ser do que o próprio Jesus. Mas nenhum desses meios, ou por esses meios, se obtém êxito. Deus determinou salvar as pessoas por meio da fé no seu Filho Jesus. E esse é o único modo pelo qual Deus cumpre a sua promessa. Esta semana, eu sepultei dois membros da minha família. Um irmão, o quarto na ordem dos nascimentos, e uma tia, a tia Luzia. A tia Luzia que cuidou desse irmão desde pequeno. Ezequias foi o filho que ela não teve. Ela foi solteira a vida inteira. 97 anos, solteira. Mas pela graça de Deus, a história desses dois entes familiares, em meio ao luto, nesses dias, sempre veio ao meu coração com uma paz muito grande. Porque a história da minha família, dos meus irmãos de sangue, da minha mãe, do meu pai, ela foi marcada pelo descaso do Evangelho. Talvez você fale, mas como descaso do Evangelho se você prega o Evangelho hoje? É porque na história dos meus 10 irmãos, né, comigo são 11 filhos, somente 2 foram alcançados pela graça de Deus. Meu irmão Ezequias, criado pela tia, que no último sábado eu conversava com ela, nós sentávamos com ela, e ela disse assim: Deus podia me levar, Deus podia me abreviar minha vida. Mas será que isso é errado, Zé Carlos? Será que isso é errado?
Ela pega a Bíblia. Eu acho que ela nem enxergava. Ela falou, vou buscar o óculos. Pega a Bíblia. Abre no Salmo e diz assim, os nossos dias estão contados. E ela volta a me perguntar, será que é errado? Eu disse a ela assim, até meio em tom irônico. Tia, alguns pedem para prolongar. Outros pedem para abreviar. Está tudo certo. Aí ela falou assim, pois é. É a vontade do Senhor, não é? Deus tem os seus planos. Eu creio que no coração dela o sentimento de perda do filho, que ela não teve, mas que ela criou, aquele era um momento duro, difícil, mas ela tinha uma feição serena, tranquila. Isso foi no sábado. Ela faleceu na quinta-feira. Deus abreviou. Abreviou? 97 anos? Abreviou? Não vou chegar lá. Penso que não. 97 anos. Desde a sua adolescência, e ela contou como ela conheceu o Evangelho, lendo uma Bíblia que ela encontrou escondido. Sabe, essa minha tia ainda falava muito das suas vitórias. Né? Coisa de idoso, né? E quando dois idosos se encontram, minha mãe falava muito isso assim, quantas cirurgias você já fez? Né? Quantos tombos eu já levei e estou aqui? Né? Ela caminhava com dificuldade, com o seu andador. Mas aquela face serena, é dessa esperança que eu falo. Porque às vezes a nossa esperança está tão somente em coisas, nesse domínio das circunstâncias. É essa promessa que está em Cristo Jesus a que vale. Eu vejo muitas coisas sendo ditas a respeito das promessas de Deus nas comunidades, nas igrejas. Na verdade, muitas vezes, esse senso da promessa de Deus tem a ver com os meus anseios, com os anseios do meu coração, desse coração pecador, que se inclina para a carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Mas eu esqueço da essência da promessa de Deus, que está em Cristo Jesus. A história projeta-se em Jesus. Ele não aceita outro caminho. Assim como não aceitou outro filho para a descendência de Abraão. É em Jesus. É em Jesus que está a promessa da sua vida. Descubra o poder de Deus no deserto, olhando para a cruz. Portanto, há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Porque Ele mesmo padeceu as nossas dores. Porquanto é pela graça que sois salvos, isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Tem alguma coisa na sua vida que você se gloria mais do que a cruz de Cristo? Cuidado. Cuidado, para que no momento do deserto você não tenha esperança. Cuidado para que no momento, ao enfrentamento da morte, você não tenha como dizer, o Senhor está comigo. Que Deus nos abençoe.